Fala pessoal, e aí estamos aqui de volta para a nossa 11ª aula, hoje sobre verificação de pressão em água quente. Vamos abrir aqui o nosso plugin, direto para o nosso tutorial aqui, já salvo, e já vimos a parte de água fria. Vamos agora clicar aqui na cálculo de pressão de água quente. As funções são muito parecidas, assim, vai ter muito pouca coisa diferente da de água fria. Então, se você já dominou lá o cálculo, a utilização para a parte de água fria, não vai ter nenhum problema aqui em água quente, tudo bem? Temos o botão novo item que adiciona novos itens. Apagar aqui. Temos o botão selecionar tudo, que vai selecionar todas as peças de água quente. O botão calcular todos, que vai calcular todas as peças de água quente. Tudo bem? Então, vamos clicando aí, tá aparecendo algumas informações, está calculando uma por uma. Calculou todos, está tudo aqui, ó, sucesso, verdinho, verdinho. O botão deletar todas as peças adicionadas. Botão de destacar a peça mais crítica, que está com a maior diferença entre a pressão requerida e a pressão disponível. O botão para visualizar todas as peças, então basicamente são os chuveiros aqui nessa casa, tá ligado? E de novo aqui os itens, ok? Então vamos dar uma olhadinha. O xizinho vermelho vocês já sabem o que é. O sinalzinho verde vocês também já sabem o que é. Só que agora apareceu um laranja aqui, uma exclamação amarela, laranja. O que é que ela significa? Analise a diferença de pressão no misturador de água fria e água quente. Bom, clicando aqui nessa setinha, ó, ele vai inserir a informação, valores das pressões calculadas. Pressão no misturador de água fria 6,08 MCA. Pressão na peça de água fria 4,12. Pressão no misturador de água quente 4,17. E pressão na peça de água fria 2,27. E aí foi essa menor pressão que ele pegou e inseriu aqui como a pressão disponível, porque é a menor pressão. Bom, o que é que isso significa? 2,27 MCA é maior do que 1 MCA, então tá passando, a nossa peça está funcionando. Então o que é que significa essa exclamação? Significa que a diferença entre a pressão de água fria e água quente no misturador, ela excedeu 20%, que é uma recomendação aí da literatura técnica para que exista um equilíbrio. Porque caso a pressão de uma das águas, seja da água fria ou seja da água quente, seja muito maior, o que vai acontecer é que quando você tentar manobrar esse misturador, alterar aí a vazão de água para regular essa temperatura, esse fluido de maior vazão, maior pressão, ele vai acabar invadindo e dominando muito o fornecimento daquela peça. Então vai ficar difícil para o usuário regular aquela pressão. Se a água fria de uma pressão muito elevada, o ajuste vai ser muito difícil, a água vai tender a ficar mais fria. Por quê? Porque a pressão muito maior de água fria vai tender a invadir toda aquela tubulação. Então, mesmo estando passando, existe um alerta aqui, porque no misturador uma pressão está muito maior do que a outra. Então, a nível de projeto é preciso que a gente tente equilibrar essas pressões e elas fiquem o mais próximas possíveis. Por isso que acima de 20%, o plugin ele emite esse alerta aqui em amarelo para que você analise. E aí você, como projetista, toma a decisão, tudo bem? Vamos aqui selecionar essa própria peça, clicar aqui no 3D, dar uma olhadinha nela no 3D. E aí a gente vai ter mais algumas informações aqui. Vamos abrir o relatório também. Como eu disse, ó, o relatório ele começa com os trechos de água fria e seguido aqui em vermelho os trechos de água quente. As legendas são muito próximas. Você tem aqui a divisão dos trechos, a diferença. A divisão dos trechos em água fria são dados por letras A, B, C, D, E, F, G. A divisão dos trechos em água quente são dados em números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então aqui você já identifica que se existe aqui, você está vendo no isométrico o trecho 4, 5, quer dizer que é um trecho de água quente. Se você está vendo o trecho XZ, quer dizer que é um trecho de água fria. E isso vai se repetir aqui, ó. Percebam, de um lado eu tenho o trecho FG, do outro eu tenho o trecho aqui, ó. Vou bem mais longe para achar 7, 8. Então eu sei que desse lado aqui é água quente e desse lado é água fria, só pela nomenclatura do trecho. Tudo bem? Essa divisão aqui, percebam, ela vai seguir, ó. O trecho de água fria vai seguir até aqui, ó, chegando até o AB, até o reservatório. E o trecho de água quente vai chegar aqui, ó, no trecho 1K no boiler. Por quê?
porque esse é um sistema com aquecimento através de placa solar e um boiler de acumulação. Então, a minha fonte de abastecimento ela segue no cálculo das verificações das pressões até o boiler. Tudo bem? Por quê? Porque é o boiler que está em nível, lá tem a menor pressão, ele guarda o potencial de energia e é a partir dele que segue o fluxo. Você deve estar se perguntando, bom, mas existem outros trechos entre placa, boiler, água fria? Calma, isso a gente vai ser dimensionado e vai ser verificado lá na aba de sistemas de aquecimento. Hoje aqui é a verificação das peças, o tutorial sobre a verificação das peças. E nos casos dos sistemas de aquecimento com boiler ou placas solares, as peças elas vão te apresentar o memorial de cálculo e a divisão dos trechos até a pressão do boiler, tudo bem? Se existir sistemas de pressurização, não for boiler pressurizado, um boiler de nível, ele vai estar levando isso em consideração. Porém, aqui ele só vai calcular até o boiler. Em outra aba, em um outro tutorial, a gente verifica esses outros trechos. Tudo bem? Isso para os sistemas de boiler. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos sistemas com aquecedor de passagem, que é um pouco diferente. Então nós temos aqui um sistema com aquecimento de passagem, aqui uma edificação bem grande, como vocês podem estar vendo aqui, um prédio com alguns pavimentos, e aquecedores de passagem por apartamento. Beleza? Então vou calcular aqui para vocês algumas peças. Vou escolher qualquer peça aqui, ok? Escolher essa ducha aqui, ó, essa duchazinha aqui, ó. Vou clicar em apagar tudo, vou inserir manualmente chuveiro, nosso chuveiro Tucci aqui. Vou clicar em selecionar e eu seleciono a peça, tudo bem? Clico em calcular, vamos lá, processando. Bom, apareceu com a pressão disponível negativa, o xizinho vermelho. Se eu clicar aqui ele vai aparecer, ó, a pressão no misturador de água fria 11,20, pressão na peça de água fria 9,47. Então já estou vendo aqui que o problema está na água quente, né? Esse menos 6 MCA que veio lá da água quente. Tudo bem? Mas não tem problema. Vou dar uma olhada aqui no relatório. De novo, vai me vir aqui vários trechos de água fria e alguns trechos de água quente. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora aqui nesse 3D. Vou clicar no 3D e ele vai me destacar aqui os trechos de água fria e os trechos de água quente. Esse é um projeto bem maior, por isso ele demora um pouquinho mais para carregar todos os trechos e todas as vistas, mas ele carregou aqui, ó. E aqui a gente vê o primeiro, a gente tem o hidrômetro, né? Estamos aqui no trecho de água quente. Aqui vamos identificar a peça, identificamos a peça. Desse lado aqui temos os trechos de água quente, correto? Então, uma olhadinha aqui, água quente, exato. Seguindo desse lado aqui temos aqui o trecho 3 e 4, que está um bem próximo do outro. Do 3 até o 2 e do 2 até, vamos seguindo até o trecho 1 aqui no final dessa tubulação. Bom, aqui esse trecho ele não começa ou termina, né? Ele começa num boiler. Ele está começando aqui, ó, nesse aquecedor de passagem a gás. Por quê? Porque a fonte da água quente ela não é mais um boiler nesse sistema. Ela é um aquecedor de passagem. Então, durante o cálculo das peças, o seu trecho vai ser calculado e vai ser dividido até o aquecedor de passagem, caso o seu sistema tenha aquecedor de passagem. Tudo bem? De novo, você pode estar se perguntando, mas e o trecho antes? Não. Esse cálculo é feito lá na aba dos sistemas de aquecimento. A pressão disponível no aquecedor de passagem é armazenada, tudo bem? E é considerada no cálculo da pressão disponível da peça. Então não se preocupe, esses outros trechos aqui de água fria, de abastecimento desse aquecedor, ele é verificado. A gente vai ter lá aula de tutorial específica para isso. Tudo bem? Um outro detalhezinho aqui agora já naquela parte de dimensionamento, beleza? Vou nos dar uma... Aqui, ó, pronto. Temos aqui, ó, misturadores. Percebam, existe uma vazão aqui, ó, nos misturadores, vazão de saída, ok? Então, o que pode acontecer? Esses misturadores também podem impedir o cálculo. Por exemplo, ó, veja que esse misturador está preenchido de preto. Por quê?
porque aparentemente a vazão dele não está correta. Ele pode estar com alguma desconexão aqui e ele está preenchido na cor preta, beleza? Então, quando existir isso, já sabe, desconecta, conecta tudo novamente, verifica se não tem nenhum problema, dá uma olhadinha lá na aula 6 e você tenho certeza que você vai conseguir corrigir, beleza? O que é que pode, uma dica de misturadores e equipamentos mecânicos no geral, pressurizadores. Evitem chegar aqui, dar o comando CO, copiar ele e começar a modelar. Por quê? Porque acaba que esse, ó, vejam, tá vendo? Eles aqui tava 0,40 e ele trouxe a vazão 0,40 com ele. Então isso já é um problema de fluxo. Eu vou inserir um misturador aqui do zero, ó. Isso serve para misturadores e monocomandos. No caso aqui a gente está falando de monocomando. Vou inserir um monocomando aqui, ó. Inserir aqui em qualquer posição. Mas vejam, ele veio com as vazões zeradas. Por quê? Porque ele não tem nenhuma informação de fluxo. O problema aqui é que esse já trouxe informações de fluxo, de conexão desse outro chuveiro. Então, a partir do momento que você tenta reconectar em outra peça, pode ocasionar bugs também. Então, evitar copiar equipamentos mecânicos, misturadores, monocomandos do próprio projeto. Sempre ir aqui na aba de sistemas, equipamentos mecânicos, acessórios e inserir um por um. Beleza? Tudo bem? Vocês estão vendo aqui também, ó, trechos de tubulações preenchidas em preto. Pode ocasionar problemas, mas como a gente já viu, por exemplo, trechos abertos, como está aqui, ó, desconectado, não vai dar certo. Então, tem mais uma dúvida? De novo, aula 6 do tutorial. Beleza? Tudo bem, pessoal? Essa aula de água quente foi bem curtinha, não tem muito o que explicar, já que o funcionamento é bem parecido com água fria. Só lembrando, existem pressurizadores e equipamentos próprios para cada um dos tipos. Então temos aqui, ó, pressurizadores de água fria, tá vendo? AF, como nós explicamos. E existem pressurizadores aqui, ó, os mesmos pressurizadores PL12 para água quente de CPVC PPR. Então é importante que você use os pressurizadores e os equipamentos corretos. Beleza? Porque senão também você vai ter problemas de incompatibilidade de sistema e problemas de fluxo. Então, essa foi a parte da verificação de pressão de água quente. Água quente nós vamos ter algumas aulas a mais aí, porque nós temos essa abinha aqui, né, de sistemas de aquecimento. Temos gás, boiler, solar, então nós vamos destrinchar cada uma dessas abas, mas elas precisam cada uma de uma aula só para elas, para a gente entender aqui todo o funcionamento e todos os recursos que o AMEP traz para você, né? Mas essa parte de pressão é isso aí, é bem simples, bem rápido de se calcular, tanto água fria como água quente. O único cuidado que você tem que ter realmente é com a questão de tubulações preenchidas na cor preta. Então faça o uso sempre que estiver modelando, da vista AMEP modelagem, para que você identifique esses problemas. E tomar cuidado com aquelas buchas, sistemas às vezes incompatíveis que podem trazer algum problema, algum erro aí no cálculo. Beleza? Então até o próximo tutorial, pessoal.